Será que o ChatGPT sabe tudo mesmo? Porque eu já vi tanta gente usando o chat pra literalmente tudo, pra fazer currículo, montar dieta, criar empresa, discutir filosofia, pedir conselho amoroso, tem gente usando até como psicólogo, o que me preocupa um pouco. Mas e como professor de oratória? Será que ele realmente consegue ajudar a gente a falar melhor, ou ele só entrega aquelas respostas genéricas com cara de frase de LinkedIn? Hoje eu decidi fazer esse teste. Será que ele sabe tanto quanto eu? Quer saber como foi? Então fica comigo até o final. Meu nome é Julia Moreno, sou especialista em comunicação internacional e oratória e vim te mostrar o caminho para ser um excelente comunicador. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de dar o like, aproveita e se inscreve que sempre tem conteúdo novo por aqui. É meio difícil perguntar sobre a área de comunicação sem entregar a minha resposta na própria pergunta, porque quanto mais específica e estratégica for a pergunta, mais isso significa que você já entende minimamente de comunicação. Por isso eu vou tentar deixar o mais genérico possível e com uma conta nova que nunca nem usou o ChatGPT, para ter certeza que nada vai interferir nesse experimento meu. Peguei dúvidas mais básicas, mais cruas mesmo, aquelas perguntas que eu ouço de alunos iniciantes, de pessoas que já me perguntaram sobre a minha área ou coisas que eu já ouvi na internet. Vamos ver o que ele fala. Ok, primeira pergunta então. O que é oratória? Ok, oratória é a habilidade de falar em público de forma clara, convincente, envolvente, legal, combina comunicação verbal, expressão corporal, organização de ideias, controle emocional para transmitir uma mensagem com impacto. Oratória não significa apenas falar bonito, exatamente, uma boa oratória envolve clareza, persuasão, presença, conexão, expressão e usada em várias situações. Concordo 100%. Ok, a gente começou bem. Por enquanto tá tudo certo. Vamos ver o que mais que ele fala. Então vamos lá, pergunta 2. Como perder o medo de falar em público? Ok, o medo de falar em público é extremamente comum. Em geral, ele vem de 3 coisas: medo de julgamento, falta de preparo, excesso de autoconsciência. Todo mundo tá me analisando, sim, isso é verdade. Também tem vários tipos de medo de falar em público. Nós temos o pânico. O pânico são aquelas pessoas que vomitam, que elas saem correndo, elas desmaiam com essa ideia de falar em público. Esse é o extremo do medo de falar em público. E a gente tem daí o pessoal que é mais leve, que tem essa leve palpitação, ou fica um pouco ansioso. Até a pessoa que tem medo, que eu falo que é o intermediário, tem medo, fica bem nervoso, mas ela não chega ao extremo. Mas ele não fala nada disso, infelizmente. Então ele vai fazer alguns métodos eficazes, que é: pare de tentar não errar. A maioria das pessoas trava porque entra em modo defesa. Eu entendo porque ele falou isso, mas pra mim é a mesma coisa que falar pra uma pessoa: não fica nervosa, relaxa. Isso é uma dica, mas não é tão fácil de se colocar em prática. Então, legal, domínio pro começo, os primeiros 30, 60 segundos são os mais difíceis. Depois disso, o cérebro tende a estabilizar. Não exatamente. Isso aqui só serve se você for um apresentador com um pouquinho mais de experiência. Não confie que sem um preparo, aquele belo preparo, um bom começo vai te carregar até o final. Aqui começa meu problema com conselhos genéricos, ou com aqueles cursinhos genéricos de oratória. Nada se aplica a todo mundo. Tem gente que pega no tranco depois desses segundos iniciais, mas tem gente que não pega e acaba sofrendo no resto sem saber disso. 3. Não decore palavra por palavra. Decorar texto aumenta o risco de branco. Ok, não decore palavra por palavra, eu entendo, mas essas dicas nunca falam da forma que você precisa fazer. Como é que você não decora palavra por palavra? Então existem técnicas de memorização e apresentação de textos de forma natural, que eu acabo explicando para os meus alunos, e não envolve decorar palavra por palavra, e mantém uma fluidez no texto, mas ele não exatamente explica como fazer isso aqui. Tá, ele coloca uma estrutura, problema, ideia principal, exemplo, conclusão. Eu nem vou tocar nessa estrutura, porque não é sempre assim que funciona, não. 4. Simule pressão antes. Legal, simular pressão antes é uma boa dica. Treinar apenas sozinho é pouco, eu concordo. Grave vídeos, fale em voz alta, apresente para uma pessoa, depois 3, depois grupos maiores. Cérebro perde a sensação de ameaça com a exposição gradual. Ok. Realmente isso é válido. O problema que eu tenho com mandar um aluno se gravar é que nem sempre o aluno tem uma autoimagem positiva ou uma habilidade de enxergar onde é que esse aluno tá errando. Se você mandar alguém que tem essa autoimagem negativa, se forçar a se gravar, pode gerar um desconforto. Tem gente que tem 0 problema se gravando, eu tenho alunos que se gravam e não acham nada demais, mas eu já tive alunos que não conseguiam nem ouvir a própria voz, quanto mais ver a própria cara enquanto eles falavam. E daqui é legal que ele menciona: apresente para uma pessoa, depois 3, depois grupos maiores.
Isso faz sentido para você aprender a perder o medo de falar em público. Até gosto de incentivar alguém a formar um grupo de amigos para eles se ajudarem a praticar, mas tem que tomar muito cuidado. É a mesma coisa que um grupo de pessoas que quer aprender a nadar, mas ninguém ali sabe exatamente como nadar. Daí você vai observar a pessoa que tá nadando menos feio e vai tentar copiar ela, ou então ninguém ali vai saber corrigir a forma que você tá nadando, porque você não sabe analisar que aquilo é um problema ou não. Então, se quiserem, é uma boa ideia fazer grupos, mas tenha noção que eles não vão resolver todos os seus problemas. Ninguém substitui ativamente um profissional treinado na área. Então pode ser bom para as pessoas aos poucos aprenderem a não afundar. Ninguém tá nadando bonito, mas ninguém tá se afogando pelo menos. Então sim, use um grupo para aprender, se comunique melhor, que você pode aprender a reduzir o seu medo de falar em público, mas não espere aquele feedback preciso e nem pelo jeito do ChatGPT. Controle físico da ansiedade. Ansiedade é corporal antes de ser mental. Antes de falar, respire lentamente, solte os ombros. Fale mais devagar, faça pausas. Ok, isso é bem legal, você concentrar na respiração, tentar controlar um pouco a ansiedade. Porém, é muito mais difícil do que parece. 6, use pausas de novo, né? Fale devagar, use pausas. Pausas são importantes. Elas passam a autoridade, organizam o pensamento, reduzem o ritmo cardíaco, aumentam a atenção do público. Isso é verdade. Uma pausa forte é melhor do que qualquer coisa. Isso é extremamente importante. Aceite sinais normais de nervosismo. Mão suando, coração acelerado, adrenalina são normais. O público percebe muito menos do que você imagina. Isso também é verdade. Muitos grandes comunicadores ainda sentem frio na barriga antes de subir no palco. Isso 100% é verdade. Às vezes a gente tem muita experiência e a gente mescla entre energia que a gente sente com um pouquinho de ansiedade. Tudo depende de como a pessoa funciona, de como ela está se sentindo naquele momento. É bem variado, mas é mais importante você aprender a lidar com ansiedade do que você querer cortar completamente e achar que você nunca mais vai sentir isso, porque isso é falso. Fale como conversa, não como performance. Quem tenta parecer perfeito costuma soar artificial. Imagina você tá explicando algo importante para um colega inteligente. Isso melhora a naturalidade, voz, conexão, confiança. Eu acho que nunca tente assumir um papel, não sei que seja um bom ator, mas nunca tente assumir um papel que não é você. Realmente use como se fosse uma conversa, é muito importante. Tenha repertório. Quanto mais domínio do assunto, menor o medo. Quanto você realmente entende, improvisa melhor, recupera erros rapidamente, responde perguntas com calma. Isso eu 100% concordo. Estude, se prepare. Isso aqui pra mim foi uma dica melhor do que não decore. Você precisa entender o assunto que tá falando pra se sentir seguro. Mas ainda assim, a gente tem que lembrar que muitas vezes você pode ficar nervoso, mesmo que saiba todo o assunto. É normal ficar nervoso, mesmo você sendo uma super entidade do assunto. 10. Faça microexposições diárias. A evolução vem da frequência. Sim, verdade. Exercícios simples, como puxar conversa, explicar algo em reuniões, contar histórias curtas, gravar áudio, ler em voz alta em 5 minutos por dia. Essas pequenas exposições constantes funcionam melhor do que apresentações raras. O 10 é basicamente a repetição daquela que a gente viu antes. Continue fazendo prática com outras pessoas. É a mesma coisa que eu falei antes, então, para esse. É importante, segue a mesma regra antiga, mas o ChatGPT parece que ele já tá ficando sem o que falar, então ele tá repetindo o conteúdo para mim. Ponto importante, a meta não é não sentir nervosismo, é conseguir falar bem, mesmo com algum nervosismo que a gente falou durante todos esses itens. É o que profissionais experientes fazem. Tá bom, o que mais que ele pode montar? Vamos para a próxima pergunta, então. Essa aqui me perguntam direto. Como é que a gente controla o nervosismo antes de apresentar? Então, como controlar o nervosismo antes de apresentar? Vamos ver se ele fala alguma coisa diferente ou mais do mesmo. Vamos lá, controlar o nervosismo antes de apresentar envolve principalmente reduzir a ativação física do corpo, evitar pensamentos que aumentem a pressão. Justo. O objetivo não é zerar a ansiedade e impedir que ela domine você. Como a gente falou, não dá pra zerar a ansiedade, dá pra gente dar uma controlada e aprender a viver com ela. Então, técnicas eficazes. Vamos ver se essas técnicas são boas. Não fique revisando tudo até o último segundo. Costuma aumentar a sensação de ainda não tô pronto. Nos minutos finais, para de estudar, revise apenas tópicos chaves, mantenha a mente simples. O cérebro performa melhor quando não está sobrecarregado. Mas se eu tô revisando tópicos chaves, eu tô estudando. Pelo menos pra mim. Eu tô estudando. E eu acho que isso depende de cada um. Tem pessoas que gostam de manter o ritmo e revisando o que tá na cabeça pra não perder o gás. Cada um faz de um jeito. Eu gosto de adquirir um pouco de ânimo antes de fazer uma palestra, uma aula, até gravar vídeo. Para mim é importante eu já estudar, entender o que eu vou falar, continuar nesse gás, nesse ritmo animado que eu tenho, pra daí eu poder falar
e eu sinto que eu acabo entrando numa vibe muito mais gostosa do que sair do ponto neutro e ficar com outro ritmo ou uma outra sensação na hora da apresentação. Mas tem gente que vai preferir relaxar, descansar um pouco, para daí fazer a apresentação com energia do zero. Controle a respiração, a ansiedade acelera a respiração, faz o cérebro entender que existe perigo, isso é verdade. Técnica, inspire por 4, segure por 2, solte por 6 a 8, faça por 2 minutos. Eu já até falei sobre esse exercício no canal. Isso da respiração é verdade, é legal você controlar a respiração. Tem gente que faz respiração mais voltada como se fosse de artes marciais, fazendo aquela respiração forte. Tem gente que respira fundo, fechando os olhos, imaginando alguma coisa. Meu problema com essa respiração contada é que eu sou asmática. E se eu recomendo pra você que você é asmático e você também faça essas coisas por segundo e você perde o ar, eu acho que nem sempre funciona pra todo mundo. É uma boa ideia, eu recomendo então que você pegue esses números e adapte para o que você consegue. Então, o máximo que você conseguir, inspira, segura e depois solta mais tempo do que você inspirou. É o máximo que eu vou falar, porque a asmática aqui nem sempre consegue fazer os números que eles querem. 3. Chegue antes. Chegar correndo aumenta muito o estresse. Isso também é verdade. Não basta você já estar estressado por uma apresentação, você também está estressado porque você está em cima da hora. Então, quando possível, veja o ambiente, teste o microfone, ande pelo local, sente-se alguns minutos. O cérebro tende a relaxar quando o ambiente deixa parecer desconhecido. Isso é 100%. Eu sou uma pessoa que adora se preparar, eu sempre chego bem antes, eu sempre tento ter noção de tudo o que eu estou fazendo, todo o meu ambiente. É sempre bom, porque não basta... Eu sou muito agoniada por horário, eu não vou deixar chegar em cima da hora, pelo amor de Deus. Ok, pare de imaginar julgamento, isso é muito difícil, mas eu concordo 100%. Quase sempre pensamos, vão perceber meu nervosismo, vou travar, vão me achar ruim. Na prática, a maioria das pessoas quer entender, está distraída consigo mesma, não está analisando cada detalhe. Isso está distraída consigo mesma, é tão verdade. Eu recebi de uma pessoa esse conselho e eu falo para todos os meus alunos, vou falar para a câmera porque eu achei maravilhoso. Que é, às vezes a gente pensa tanto da gente, de a pessoa viu como eu falei, como tava a minha blusa, como é que se eu repetir a roupa, se eu isso e aquilo. Pensa o seguinte, pega o exemplo de uma pessoa que você viu no dia anterior. Você se lembra exatamente o que ela falou? Ou como ela estava vestida? Qual era o estilo da roupa dela? Não sei que a roupa dela foi fantástica e você notou, principalmente se for mulher. Mas você notou? Você ativamente prestou atenção e consegue lembrar hoje exatamente o que ela falou? Quais as palavras usadas? Como ela estava vestida? Isso é... Quando você vira essa chave, você nota, pera, eu tô mais preocupada comigo do que com os outros, você tem que ter essa noção. É meio cruel e libertador ao mesmo tempo, em que nem todo mundo tá prestando tanta atenção em você quanto você tá prestando atenção em si mesmo. E isso me deu um pouquinho de alívio, e eu acho que traz um pouco de alívio pros alunos também, quando a gente fala sobre o julgamento de outras pessoas. Aqueça a voz! Finalmente! Antes de falar, leia algo em voz alta, converse com alguém, movimente a boca, articule palavras lentamente. Entrar frio piora a tensão vocal e trava inicial. Isso deveria ter sido o número 1. Eu acho essencial aquecer a voz. Não deveria ser só antes dessa apresentação, isso é tudo pra sua vida. Você levantou, você faz aquecimento de voz. Ainda mais se você é que nem eu e trabalha com sua voz. Você precisa fazer aquecimento de voz. Pra vida, assim, de faça todo dia, eu nunca perco a voz, e quando eu perco é porque eu tô quase morrendo, mas são raras vezes que eu perco a voz, e eu falo todo santo dia, até de noite, eu tenho aulas que terminam 9 horas da noite, e eu não perco a voz. Não tome café em excesso, cafeína pode implicar tremor, taquicardia, suor, aceleração mental, principalmente se você já estiver ansioso. Isso eu não posso meio que falar nada porque eu não tomo café. Eu já sou elétrica desse jeito. Eu falo rápido desse jeito, sem tomar café, sem tomar Red Bull, sem tomar nada, só água. E eu já sou desse jeito. Imagine comentar café. É uma boa ideia. Se você já tem esse nervosismo, às vezes tomar café pode te deixar mais acelerado. Neste caso, eu não posso falar muito porque, né, eu não tomo café. Eu não sei como vai fazer isso comigo. E, by the way, ele falou ali no Aquecer a Voz, eu tava elogiando que ele falou pra aquecer a voz, eu até passei, fui ver o do café e eu decidi voltar. Ele falou que é pra aquecer a voz, mas, exemplo, leia algo em voz alta, conversa com alguém, etc. Ele falou, mas ele não disse o que exatamente é esse aquecimento de voz. E pra vocês saberem, são exercícios de trava-língua, são exercícios vocais, pra você não perder a voz, pra que você não fique rouco, quando você tá nervoso a voz também não tropece, e daí não dá bom quando você, né, tem aquele tremor da voz. Mas eu tenho um vídeo um pouquinho mais completo sobre isso, que eu vou deixar o link aqui em cima, então confira se você quiser ver mais treinamentos vocais que eu uso no meu dia a dia. Voltando agora para a lista. Use o corpo a seu favor, número 7.
Postura influencia estado mental. Eu já sei exatamente o que ele vai falar aqui, eu já tô com medo. Antes da apresentação, ombros para trás, pés firmes, cabeça erguida, movimentos lentos, movimentos acelerados alimentam o nervosismo. Ok, a gente chega num ponto que me quebra, porque mesmo ele não falando, eu sinto a mente do chat GPT e de todo mundo que escreveu sobre isso. Eu sei que eles estão falando sobre poses de poder e eu não vou entrar num surto de novo. Porque vários especialistas em oratória adoram aquele livro, O Corpo Fala. Eu até tomei alguns xingos por não ter falado tão bem dele em um vídeo meu. Mas eu mantenho a minha posição. Poses de poder é um negócio falso. Eu me recuso a aceitar isso. Mas a parte dos movimentos lentos, ok, bacana. Faça movimentos lentos antes de uma apresentação. O corpo influencia realmente como a gente tá se sentindo. Só que não acredite que a pose do super-homem vai te transformar no melhor comunicador da vida. 8. Eu tenho uma abertura decorada. O começo costuma concentrar 70% da ansiedade. A gente já mencionou isso aqui antes. E não, você tem que ter uma apresentação preparada e não decorada. Mas como eu mencionei no tópico anterior, eu vou pular esse número 8. 9. Fale mais devagar do que parece natural. Quando nervosos, aceleramos sem perceber. Isso é verdade. Quando a gente fica nervoso, a gente tende a acelerar. Dependendo da pessoa. Tem pessoas que são, tipo eu, já naturalmente aceleradas. Ritmo mais lento melhora a clareza, transmite confiança, ajuda o cérebro a organizar ideias. Pausas curtas passam segurança, não fraqueza. Isso depende de quanto mais devagar você vai alterar no seu discurso. Porque senão você vai parecer uma tartaruga falando bem devagar. Tudo bem tomar cuidado para não acelerar muito, mas o ideal também não é reduzir tanto, porque isso daí deixa de ser natural. Então sim, fale um pouquinho mais devagar se o seu ritmo natural não for super rápido. Mas eu já até recebi alguns comentários que eu falo muito rápido, mas esse é meu som natural. Eu tendo a falar mais rápido, eu tenho bastante energia, mas o objetivo é eu não tropeçar enquanto eu falo e vocês poderem me entender. Transforme a adrenalina em energia. Olha aqui o que a gente tá falando. A sensação física de ansiedade é muito parecida com a animação. Coração acelerado, energia alta, alerta aumentado. Em vez de pensar, estou nervoso, meu corpo está se preparando para performar. Mas aqui ele começa a se contradizer. Porque antes ele manda você reduzir a sua energia, falar com mais calma, porque é mais confiante, é mais natural, né? Só que aqui ele manda você também pegar essa sensação de eletricidade e aplicar em você na apresentação. Você tira esse nervosismo e coloca um gás em você. Eu concordo, é por isso que eu sempre falo depende. Pessoas mais devagares devem reduzir um pouco. Elas estão sentindo que elas estão um pouco mais nervosas. Se elas naturalmente falam mais devagar, são mais calmas, ok, reduz o ritmo. Mas se elas já são como eu, que tem energia, fala rápido, né? Tem essa explosão, daí ela pode usar esse exemplo. O problema é que para uma pessoa ele deu as duas dicas como se fosse uma só. Então, ao mesmo tempo que ele manda você falar devagar, ele também manda você juntar essa energia e acelerar. E para uma pessoa só lendo isso, que não sou eu, deixaria um pouquinho confuso. Como é que eu acelero e como é que eu reduzo ao mesmo tempo? Então, ok, um ritual de alguns minutos. Blá, blá, blá. A gente já viu ele falando, não é para decorar. Então eu vou perguntar para ele, como falar sem decorar? Ok, vamos ver o que ele me fala. Falar sem decorar é uma das habilidades mais importantes da boa oratória. Quem fala apenas com texto memorizado costuma soar artificial e trava facilmente quando esquece uma frase. Isso é 100% verdade. Eu já vi muita gente travando porque decora o texto e depois desanda, certo? O segredo é aprender a falar por estrutura e ideais e não por roteiro exatos. Aí que eu quero ver o que ele vai me falar. Pense em tópicos, não em frases. Em vez de decorar boa tarde, hoje eu vou apresentar, decore abertura, problema, solução, exemplo, conclusão. Você sabe o caminho, mas escolhe as palavras naturalmente. É aí que ele já começou a me quebrar aqui. Eu não entendi isso. Se ele fala para decorar abertura, problema, solução, exemplo, conclusão, ele quer que eu decore o texto inteiro, mas sem decorar o texto inteiro. Então eu realmente não consigo pensar normalmente como fazer isso. Tentando pensar para o lado de uma pessoa leiga, que não sou eu, que sei exatamente como fazer certos esquemas da oratória, mas isso claramente não deixou claro. Então, use estrutura de conversa organizada. A maioria das boas falas segue algo simples como o que é, porque importa exemplo, conclusão. Exemplo, tema exercício físico, que é importante, prefixo, exemplo prático, fechamento. Mantém fluidez sem precisar memorizar o texto. De novo, ele mandou eu decorar o texto sem decorar o texto. Então, vamos escolher um tema aleatório para tentar colocar isso em prática. Vamos, sei lá, futebol. Tá todo mundo falando de futebol esses dias, então vamos futebol. Que não entendo nada, mas ok. O que é? É um esporte. Por que importa? Saúde, gera renda e movimenta a economia.
como a gente tá vendo. Então, vamos dar um exemplo. Estamos em época de Copa do Mundo e tá todo mundo se preparando pra torcer pro Brasil e comprando um monte de tralha da Copa. Então, conclusão, o Brasil adora futebol e isso ajuda a movimentar a economia do Brasil. Ok. E como eu monto o resto da apresentação em cima disso, então? Eu vou ter que improvisar todo o resto do texto em cima desses itens. Então, ou é habilidade de improviso ou é decoreba. E eu acho que ele ainda não me deixou claro como fazer isso. Domine o assunto de verdade, improviso não vem de talento, vem de compreensão. Quando você entende profundamente, consegue explicar de vários jeitos, adapta palavras, recupera raciocínio facilmente. Quem só decorou depende de sequência exata, isso é verdade. Quem só decora não consegue sair daquela formulazinha, daquela sequência. E eu acho que é isso. Tá certo, mas ele já mencionou isso antes, de estude pra você poder saber o que você tá falando. Então isso ajuda. Mas eu já vi vários experts em várias áreas que acabam não sabendo falar. Então não é tudo isso, né? Ele é tão importante quanto, mas não é a única coisa. 4. Treine explicando com palavras diferentes. Faça um exercício poderoso. Adoro essas maneiras no ChatGPT. Explique o mesmo tema em 1 minuto, depois em 30 segundos, depois em 2 minutos. Force seu cérebro a trabalhar ideias, não frases fixas. Isso é um exercício que eu passo sim para os alunos. Eu faço variações um pouquinho diferentes, mas é um exercício bem interessante para ver se você consegue falar ao mesmo tempo resumido, também falar prolongado. 5. Use palavras gatilho, tenha poucas palavras-chave visíveis. Exemplo, problema, impacto, solução, caso real, conclusão, palavras puxam o raciocínio inteiro. Isso aqui pra mim já é um problema, porque você tem que decorar a frase. E se você esquecer essas palavras gatilho, você acaba se perdendo completamente, que é o oposto do que ele mandou não fazer. Porque se você se prende a uma palavra específica e você esquece ela, você se perde o texto, ou seja, você está decorando. Ele entrou numa mini contradição. Algumas palavras gatilhos podem ser boas, tipo usar um palácio da memória, usando essas palavras gatilhos. Porém, em alguns casos, isso pode ser mais preocupante, porque se você esquecer essa palavra, você desanda seu texto inteiro. Se você desanda seu texto inteiro, você fica mais nervoso, e é uma bola de neve. Só vai piorando a situação. Então, eu não recomendaria. Eu usaria outra técnica, que não palavras gatilho. Conte histórias. Histórias são fáceis de lembrar do que texto. Estrutura simples, situação, dificuldade, solução, resultado. O cérebro humano fala muito melhor narrando do que recitando. Isso é bom quando se encaixa, mas nem tudo é uma história. Dependendo do que você vai falar, você não vai poder usar uma história, né, pra contar. Você vai precisar, às vezes, ser um pouquinho mais formal. Exemplos sempre são bons, mas nem sempre você consegue usar essa estrutura de história. Vamos pegar um exemplo. Você vai apresentar o orçamento anual da empresa numa reunião. E o Joãozinho tinha 10 milhões em caixa pra comprar pão. Minha filha, você tá na empresa errada. A gente não tá nessa empresa pra contar historinha. Eu entendo que histórias são fáceis de decorar, são chamativas, mas nem tudo pode ser contado com uma historinha. E falando nisso, o prompt foi pra não decorar. Se eu preciso decorar uma história, por mais que seja mais fácil do que decorar um texto, ainda é decorar. Mas eu agora tô pegando as minúcias mesmo. Aceite pequenas imperfeições. Quem tenta soar 100% perfeito, entra em modo robótico. Ali, ó, perfeito, perfeito. Perfeito, cada um vai falar de um jeito. Na conversa natural, repetimos palavras, ajustamos frases, fazemos pausas, é normal e geralmente melhora a conexão com o público, garante que você não está ouvindo um robô falando. Ninguém é perfeito, ninguém consegue fazer um discurso sem nada, e na verdade a falta dessas falhinhas parece que a gente é mais falso, parece que a gente não está sendo tão natural. Então, é verdade, completamente. Só esquecemos um detalhe, que eu acho muito importante. Se você esquecer um detalhe, segue o bonde, não para, não faz nenhum comentário, só se for muito, muito importante. Até você faz uma observaçãozinha, mas não para do nada e volta, porque senão você volta. Esquece o que você estava na frente, esquece de onde você veio, de onde você vai. Não dá certo. Você vai ficar mais confuso do que quando você esqueceu só aquele detalhe. E as pessoas não vão notar realmente o seu erro, a não ser que você pare e faça esse escândalo que você esqueceu. Eu vou passar os próximos minutos debatendo com uma inteligência artificial, então se você tá gostando do conteúdo até aqui, o mínimo que você poderia fazer é deixar um like pra registrar que você viu que eu entrei nessa briga por livre e espontânea vontade. Aproveita e se inscreve que sempre tem conteúdo novo no canal. Ok, já que a gente tá falando sobre decorar, é muito comum as pessoas esquecerem, então o que fazer quando dá branco? Vamos lá.
Dar branco acontece até com pessoas muito experientes. A maioria das vezes o problema não é esquecer o conteúdo, é o cérebro entrar em um modo pânico por alguns segundos. O erro mais comum é lutar contra isso desesperadamente. Quanto mais você tenta forçar a memória, mais trava. O melhor é recuperar o controle rapidamente. Isso é completamente verdade, e o meu branco ainda é muito específico porque são palavras em vários outros idiomas que eu acabo confundindo. Então o objetivo é você encontrar outras palavras, outros significados para sua frase, ou se você tá falando algo que não tem um propósito muito importante, pular o assunto. Mas branco é extremamente comum. Cada aluno experimenta de um jeito, alguns alunos esquecem palavras, alguns esquecem sentidos, outros esquecem até para onde eles estavam indo com a história. É importante trabalhar isso com alguns exercícios, então vamos ver o que ele fala, como lidar com esses brancos. Pare por 2 segundos, não tente preencher o silêncio imediatamente. Pausa curta, parece natural, transmite controle. Tempo para cérebro reorganizar. O público tolera muito mais silêncio do que imaginamos. Concordo, o único problema das pessoas é ficar assim... ficar fazendo muito barulho, tentando lembrar. Às vezes você só parar, respirar fundo, fazer essa pausa por alguns segundos e tentar lembrar o que você tá falando é essencial. Então aqui, ó, respire antes de continuar. 100%, quando tá branco a respiração geralmente trava, faça uma respiração lenta e continue falando mais devagar. Se você tá com um pensamento muito acelerado e você tem esse branco, faça realmente esse exercício de reduzir um pouquinho a sua fala, não precisa daí falar tão rápido, mas vai devagar, respirando, tentando lembrar o caminho de onde você veio, para onde você quer ir, isso é importante. Volte para a ideia principal, não tente lembrar a frase exata, pergunte mentalmente qual era o ponto principal, foque na ideia e não nas palavras perdidas. Tente exatamente seguir essa trilha através de onde eu queria ir, de onde eu vim e para onde eu quero ir. Isso é importante. Então use frases de transição. Tem algumas frases coringa prontas. O ponto mais importante aqui é na prática o que significa. Vamos para a parte principal. Essas frases compram tempo enquanto o cérebro se reorganiza. Meu mini problema com esse quadro é que as frases podem ser boas ou elas podem te afundar se você usar demais. Vai parecer que você só tem essa frase e que você tá rodando para comprar tempo. Então cuidado de usar muito. O ponto mais importante aqui é, na prática, não faz mal usar um pouco. Então tudo bem usar algumas vezes, 1, 2 vezes no máximo, mas se você usar demais, vai parecer que você não sabe o que você tá falando e toda hora você tá comprando tempo. Olhe para tópicos, não para texto. Por isso, slides, anotações devem ter palavras-chave, estrutura, sequência lógica. Sim, por favor, não façam slides com texto inteiro de ponta a ponta. O pior slide que eu já vi foi um slide com fundo preto e letras amarelas, de cima a baixo, textos completos. O slide é para dar um charminho na sua apresentação, ele é para te apresentar uns tópicos para você não esquecer onde você está indo, mas não é para ter o texto completo. Lembre sempre de olhar para a plateia e focar apenas em tópicos dentro de slides, não mais que isso. Não peça desculpas excessivamente. Não peça desculpas excessivamente, ok, mas não peça desculpas e ponto. Errou, como eu falei antes, segue em frente. Ninguém ali tá sabendo que você errou, mas se você parar, fizer um escândalo, ai, desculpa, porque eu não lembrei, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, daí todo mundo vai reparar que você tá nervoso, que você errou. Não pede desculpa, segue, a não ser que, sei lá, você fez um mico muito grande ali no meio, certo? Mas não peça desculpas. Repita a última ideia, uma técnica muito usada. Repita ou reformule o que acabou de dizer. Isso é importante porque quando falamos desse cenário, quando fala o próximo pensamento, reaparece. A gente entra no mesmo item que o número 4. Se você quiser fazer isso para comprar um tempo, pode até funcionar, depende também de quanto carisma você tem e habilidade para inserir essas frasezinhas e esses detalhinhos que ele acaba falando. O problema é que se você não souber como adicionar esse conteúdo ou acabar explicando melhor, você fica um disco riscado, sabe? Só repetindo a mesma coisa. Então cuidado, uma ou outra vez, beleza, dá pra usar. Se usar muito, vai parecer que você só tá com um problema de memória e não tá lembrando realmente o que veio antes e por isso você ficava repetindo. Faça uma pergunta, se estiver interagindo com pessoas, isso faz sentido, alguém já viu isso acontecer? Eu acho que eu já mencionei isso também num vídeo meu. Pode funcionar, depende de como é a sua interação com a plateia. Corre o risco de ninguém responder a sua pergunta e ficar aquele grilo na sala, aquele cri, 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 cri. Você fica com cara de tacho, ninguém te responde, você fica parecendo aqueles animadores de festa de eu não te ouvi. Nem sempre dá certo. Pode dar muito certo, mas pode não. Então, como evitar brancos do futuro? Estruture melhor. Treine sem o roteiro completo, simule pressão, domine a abertura. Eu acho que ele segue esse mesmo ciclo, ele volta de novo naquele não decora, mas decorando.
Então eu acho que ele tá acabando o que ele tem pra falar pra mim. Ok, próxima pergunta aqui. Me fizeram bastante. Como melhorar a dicção? Melhorar a dicção é basicamente treinar 3 coisas. Articulação da boca, ok? Clareza sonora, ritmo da fala. Uma boa dicção não significa falar formal demais. Significa ser entendido com facilidade. Ok, isso é verdade. Fale mais devagar. Ali eu falo mais devagar. O problema mais comum é a velocidade excessiva. Quando aceleramos, engolimos sílabas, misturamos palavras, perdemos clareza. Reduzir um pouco o ritmo já melhora muito a dicção. Eu discordo de que o problema seja a velocidade excessiva. O problema é não ser entendido e não interessa a velocidade que eu estou falando. Você pode falar rápido e ser entendido, assim como você pode falar devagar e ninguém te entender. O truque é a minha melhor amiga, que eu gosto mais do que tudo dentro da oratória, a modulação. A modulação garante que as pessoas te entendam, te ouçam, e pode ser tanto pessoas que falam rápido, tanto pessoas que falam devagar. Por que ele fala evite falar rápido? Porque muita gente acha que falar rápido é melhor do que falar devagar, mesmo quando a fala dela é devagar. Daí eu concordo, se você fala devagar, fale devagar. Se você tem a tendência de falar rápido, não tenha medo de falar rápido. Você não precisa mudar quem você é, porém preste atenção em quão boa a dicção tem que ser para as pessoas te entenderem mesmo você falando rápido. Cada pessoa tem um ritmo. É nisso que o especialista te ajuda. Ele vai te ajudar a entender qual é o seu ritmo e como melhor trabalhar com ele. E não fazer você copiar uma outra pessoa porque parece mais bonito. Abra mais a boca ao falar. Muita gente fala com pouca movimentação facial. Isso é verdade. Treine exagerando levemente a abertura de boca, a movimentação dos lábios, articulação da língua. Isso é importante. Dentro do aquecimento vocal, eu também faço aquecimentos faciais para poder abrir e fazer uma boa dicção. Um dos problemas que eu tenho, aquele lindo truque da caneta, que todo mundo fala, meu Deus, é o truque do século, que vai fazer você ser um excelente comunicador. Ele não faz você abrir a sua boca, ele faz esse movimento lateral, só esse assim. E isso não é eficiente para vários tipos de pessoas. Pode funcionar? Pode ajudar? Pode, mas ele é um exercício, como eu já falei em outro vídeo também, ele é um exercício em uma série de exercícios importantes. É o equivalente a você fazer um polichinelo com só metade do corpo. Não é tão eficiente quanto você fazer ele completo. E o truque da caneta cai exatamente neste ambiente de que você tem que fazer bastante movimentação do rosto, abrindo completamente a boca e fazendo movimentos exagerados. Leia a voz alta todos os dias, isso é bom. Um dos exercícios que são os melhores, faça 5 a 10 minutos por dia, artigos, livros, notícias, discursos, mas leia devagar, pronunciando todas as sílabas com intenção. Aí lá vai os meus 5 centavos aqui. Recomendo, se você tem fala rápida, não fazer exatamente assim. Eu recomendo fazer o oposto, que seria ler trava-línguas, poemas e cantigas, pronunciando corretamente as palavras, articulando bastante a boca, mas sem reduzir muito a velocidade. Porque se é natural para certas pessoas terem mais velocidade na voz, para outras pode ser mais comum serem mais devagar. Então, exercícios diferentes para pessoas diferentes. Grave sua própria voz, acelera bastante a evolução. Observe palavras comidas, finais apagados, vícios, velocidade e nasalização excessiva, que você percebe e consegue corrigir. Isso, pra mim, é pior ainda na parte da dicção, porque vai depender totalmente da pessoa saber se autodiagnosticar ou corrigir. Por exemplo, quem tem uma voz anasalada dependeria da IA te escutar e te dar os sons opostos para você treinar e se adaptar. Se você, às vezes, não tem essa habilidade de ouvir você falando e saber identificar os seus problemas e como corrigir eles, se torna, novamente, uma bola de neve. É muito complicado para você identificar os seus problemas. Muitas vezes a gente faz coisas que nós não reparamos, até o professor ou uma pessoa que convive com a gente por muito tempo falando, olha, você faz isso com frequência. Trabalho e trava-línguas ajudam coordenação verbal, concordo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. O rato roeu a roupa do rei de alma, brague branco, branco, bagre. Essa eu nunca tinha feito com os alunos. Comece lentamente e aumente a velocidade, sem perder a clareza. Isso é bom. Olha aqui, ele tá mandando aumentar a velocidade. Ou seja, funciona pra gente que fala rápido. Fortaleça a articulação. Exercício simples. Fale exagerando consoantes. Principalmente P, T, D, B, C. Melhora a definição das palavras. Isso depende do problema que você tem. Você vai acabar usando uma combinação de consoantes ou vogais para trabalhar isso. Por exemplo, alguns tipos de pessoas têm a língua presa ou ceceio. Eu recomendo eles fazerem pra, tra, crá, misturando com frequência, até conseguir fazer aquele
que eles têm essa dificuldade. Então, fazendo pra, tra, cra, cra, pra, tra, você consegue com um pouquinho mais de facilidade conforme você vai praticando. Mas cada pessoa é uma pessoa. Para algumas pessoas, elas precisam fazer o som do R, para outras o som do S, para umas o som do sh. Então, cada um vai precisar ter um treino específico para melhorar a sua dicção, que seria o oposto da dificuldade que você tem na hora de falar. Respire melhor. Falta de ar, pior dicção. Treine a falar soltando ar continuamente sem apertar a garganta. Apertar a garganta eu já não tenho certeza o que é, porque pra mim apertar a garganta seria me sufocar. Talvez seria não fazer muito esforço com a garganta, talvez seja isso. A pessoa tá falando, vai perdendo o ar e vai fazendo assim com a garganta. Talvez seja isso que ele esteja querendo me dizer. Quanto mais tensão na garganta, pior a voz, pior a clareza. Isso é verdade. Por isso que tente manter uma postura agradável, sem forçar demais a garganta. Beba muita água e faça aquecimento vocal. Isso vai ser seu grande amigo. E a respiração, obviamente. Evite engolir finais. Muito comum em português falado. Vamos fazer, tá acontecendo, praticamente. Não precisa falar artificialmente, mas terminar palavras melhora a autoridade e clareza. Obviamente, dependendo do ambiente que você tá, você escolhe uma pronúncia um pouquinho melhor, mas você tá entre amigos, talvez que tenham esse hábito de engolir pedaços da frase, tá tudo bem. Trabalhe o ritmo, boa dicção também depende de pausas. Quem fala, olha, pausa aí de novo, perde clareza, baralha sons, cansa o ouvinte. Pausas são importantes, sempre são importantes. Faça aquecimento vocal. Antes de falar, olha ele aqui de novo, aquecimento vocal. Concordo, sempre faça aquecimento vocal. Vibração dos lábios. Brrr, não. Brrr. Leitura em voz alta, exagero articulatório, movimentos da mandíbula. São todos exercícios que a gente acaba praticando. Tem mais alguns. Olha aqui, ó, exercício diário simples, só porque eu falei que tem mais alguns. Respiração lenta, relaxamento da mandíbula. Pra quem não sabe, relaxamento da mandíbula é isso aqui, ó. Você faz essa movimentação, dependendo do idioma que você fala, você precisa resetar também para poder fazer mais esforço ou menos na boca ou no rosto, e a mandíbula é importante para isso. Leitura lenta em voz alta, ou leitura rápida, se você for que nem eu. Trava-línguas, gravar áudio espontâneo falando mais ou menos o compilado que ele mandou até aqui. Ok, outra pergunta. Como aumentar vocabulário? Como manter o vocabulário? Montar o vocabulário não é decorar palavras difíceis. Sim, correto, ChatGPT. Aumentar sua capacidade de expressar ideias com precisão, variar a linguagem, pensar com mais clareza, falar e escrever melhor. O jeito mais eficiente envolve exposição e uso ativo. Concordo. Isso aqui ele tá legal. Bom, tá bom. Leia todos os dias. Leitura é a principal fonte de vocabulário, principalmente livros, artigos, textos, biografias, jornais, ensaios. O cérebro aprende palavras pelo contexto, não por listas. Pare de apenas entender. Muita gente lê uma palavra nova, entende mais ou menos e segue. Isso é real. Faça diferente, procure significado, observe como ela é usada. Tente usar depois e o uso consolida a palavra. Isso é bom. Isso ele tá 100% certo. A maioria das pessoas tenta entender a palavra pelo contexto e não pela definição exata. E aí, como ela não vai atrás dessa palavra, ela acaba esquecendo a palavra e não usa ela depois. Não conhece a palavra? Procure o significado dela e depois tenta usar. Muita gente brinca da palavra do dia, que você recebe uma palavra pelo site do dicionário e você tenta aplicar ela, pelo menos, em uma conversa no seu dia a dia. Você não precisa ser a pessoa que vai ter um dicionário físico e vai olhar ali o dicionário toda vez que você tem dúvida de uma palavra. A gente tem a internet, que é uma ferramenta muito boa, mas vá atrás. Vá atrás. E se for em outro idioma, não confia só na IA ou no Google Tradutor, porque ele às vezes tem erros. Então, olhem dicionários online, eles têm muita coisa hoje em dia, eles têm até joguinhos para você praticar palavras e vocabulários novos, e assim você aumentar o seu vocabulário, que é uma dica que eu não sei se ele vai dar. Então escreva mais, é uma boa ideia, pode criar resumo de leitura, diário, textos curtos. Escrever, não digitar, escrever ativa uma boa área do cérebro de memória, isso é importante, a gente tem escrito cada vez menos, porque por hábitos, a gente usa mais o computador do que escreve em papel, mas é importante escrever. Substitua palavras repetidas, isso é uma atividade bem legal. Sempre que você fala uma coisa repetida demais, tipo, legal, coisa, tipo, basicamente, tente substituir por outros contextos. Crie essa troca conscientemente, como ele falou, bem legal. Então, legal vira interessante, útil, marcante, relevante, impressionante.
Boa dica. Consuma conteúdo de gente articulada, ouça pessoas com boa comunicação. De preferência, galera, sim, consuma conteúdo com gente falando sobre um assunto legal, mas também que fala bem, e não só, como o pessoal fala, o brain rot. Consuma bastante conteúdo de ensino, entrevistas, palestras, podcasts, professores, olha eu aqui, escritores, o cérebro absorve padrões linguísticos naturalmente. Use imediatamente palavras novas, tente praticar imediatamente. Se você falar um dia eu uso, você vai esquecer completamente. Tem que ir praticando assim que você recebe essas palavras. Aprenda por temas, eficiente para comunicação profissional. Normalmente a gente já tende, a seguir um tema que a gente gosta mais. Então, exemplo, liderança, medicina, negócios. Você cria vocabulário contextual e aplicável para sua área, isso é legal. Fale mais devagar, o chat tá me ofendendo, eu sinto que ele tá querendo me ofender. Fale mais devagar, pessoas com fala acelerada costumam repetir palavras automáticas. Verdade, se você tá falando rápido por ansiedade ou fora de prática, você tende a repetir várias palavras porque você não tá acostumado a usar vocabulários. Então, nesse chat, ok, eu vou concordar contigo. Se você não tem esse hábito, fale um pouquinho mais devagar para praticar novos vocabulários. Se não, já dominou o vocabulário, não tenha medo de falar rápido, desde que todos possam te entender a dicção antes que a gente viu. Não tente parecer sofisticado. Eu adorei esse conselho. Vocabulário forte não é usar palavras complicadas o tempo todo. Isso aqui foi na música. A verdadeira inteligência está em saber explicar qualquer tema de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Método prático que funciona muito, todos os dias aprender palavras e expressões novas, usar cada uma pelo menos 3 vezes, revisar no dia seguinte, poucos meses a diferença fica grande. Exercício poderoso, pegue uma frase simples e tente criar variações. Legal, esse aqui foi o melhor até agora, ele deu boas dicas porque eu senti que eu perguntei algo bem objetivo e tangente, porque não tá voltado tanto à nossa fala, obviamente está ligado à nossa fala, mas não tanto apenas o som que a gente sai, e sim palavras que a gente pode escolher. Talvez seja por isso que ele me deu tanta dica legal. Agora vamos focar na fala? Vamos para um desafio um pouquinho maior? Como eu paro de falar, né? Tipo, como é que eu consigo parar com isso? Vamos ver o que ele me fala. Né, tipo, então, são chamados de vícios de linguagens ou muletas verbais. Eles aparecem principalmente quando o cérebro está tentando ganhar tempo para pensar. A maioria das pessoas nem notam quando elas estão fazendo esses sons, esses vícios. Elas raramente notam, ou elas notam porque está muito exagerado, mas é bem comum elas nem notarem. O objetivo não é falar perfeitamente, sim reduzir o excesso dessas muletas para soar mais claro e confiante. Exato. Isso foi o X da questão, concordo. Então, troque a muleta por silêncio. Ponto mais importante, em vez de tipo, né? Faça uma pausa curta. Ao invés de tipo, você para, respira e continua. O silêncio é muito melhor do que você ficar eternamente gritando. Descubra qual é o seu vício principal. Aqui é a parte difícil. Cada pessoa tem padrões diferentes. Tipo, né, cara, assim, entendeu? Basicamente, literalmente. Eu tenho uma lista de uns aqui que, pelo amor de Deus, você corrige aquilo que percebe, grave sua fala por alguns minutos e conte as repetições. É aí que tá. Existem vícios, eles não são só vocais, eles também são corporais, e você consegue corrigir só os que você percebe. E aí que tá a chave da questão, é o percebe. Pra você notar qual é o seu erro, são outros 500. Você tá tão habituado à sua própria fala que normalmente você acaba não identificando esses errinhos. Normalmente, se é um vício muito, aquele gritante, a pessoa que fica falando né, tipo, o tempo todo, daí você nota. Mas alguns vícios, eles parecem mais mascarados e até bonitos. Eu sempre dou o exemplo do digamos assim, que pega que nem catapora, porque é tão bonito, né? Então, digamos assim, numa sala com 10 pessoas em que estavam em um projeto sobre uma nova assinatura, digamos assim, sobre uma nova ponte. Parece muito mais bonito do que eu ficar falando tipo, né, mas ele ainda assim é um vício. E por ser bonito, mais gente pega. Isso é muito comum, eu já vi esse exemplo antes. Então, não é tão fácil, fale mais devagar. A velocidade aumenta muito, muleta atropela, isso acaba sendo comum mesmo. Quando você desacelera, pensa melhor, organiza frases, reduz preenchimentos automáticos.
Termine frases mentalmente antes de começar. Muita gente começa a falar sem saber onde quer chegar. Então, tipo, eu acho que, antes de falar, pense na ideia principal, depois comece. Seria mais simples ele ter falado, pense antes de falar. Eu acho que encaixa no que ele tá querendo dizer. Aceite pequenas pausas. Eu acho que ele só vai me falar pausa. Se eu começar a contar quantas vezes ele me pediu pra fazer pausa, eu acho que não sei quanto dinheiro eu ganharia, mas não acho que seria pouco, não. Aceite pequenas pausas, quem usa muito normalmente tem medo do silêncio. Treine resposta curta e objetiva. Escolha um tema e responda em 20 segundos, sem usar muletas. Isso força a clareza mental. Justo, é um treinamento legal, só que ele deveria ter adicionado que o intuito é aumentar o tempo que você consegue falar sem erro, sem esses vícios, e não é só uma frase curta. Eu faço esses exercícios com meus alunos e eu levanto tipo uma plaquinha quando eles cometem esse erro e eles têm que começar tudo de novo. Então, quanto mais longe eles têm que ir, quanto mais eles têm que falar, mais a plaquinha eu vou levantando e mais eles têm que voltar. Então, é um exercício interessante de se fazer aos poucos. Então, começa com esses 20 segundos que ele falou, mas vai aumentando até que você consiga falar minutos sem pegar esses vícios. Mas eu recomendo você ter uma pessoa focando nesses vícios pra te avisar, ei, você cometeu esse vício, faça de novo. Leia em voz alta com pontuação. Vírgulas, pontos e pausas. Ensina o cérebro a pausar sem preencher o silêncio. Eu entendo esse ponto. Mas a vírgula não é respiração. Você pergunta para um professor de oratória, um professor de português, vírgula não é respiração. Se não tem frase que parecia que era um asmático que escreveu. Isso é uma das coisas que irrita muito o professor de português e de oratória também. Não é porque tem uma vírgula que vai ser o seu ponto de respiração, ok? Quando você aprende modulação, você mesmo aprende a fazer uns riscos nas frases, indicando onde você vai fazer mudança de voz e pausas na modulação. E elas nem sempre estão ligadas à pontuação. Às vezes elas são o oposto e ficam bem legais conforme você vai trabalhando o seu estilo. Continuando, 8. Grave vídeos espontâneos. Tema simples como foi seu dia que achei de um filme explicar um assunto. De novo, gravar vídeos. Porque você não tem um especialista e você foi terceirizado como especialista. Então, exercício prático eficaz. Técnica da pausa consciente. Pode parecer estranho, para outros geralmente passa confiança. A pausa é importante, mas, novamente, tente encontrar o seu erro. E essa parte é a mais difícil do que trocar ele. Trocar ele também não é fácil, não. Vou ser bem sincera. Mas você encontrar ele eu acho mais difícil do que você trocar. Ok, isso realmente pode funcionar, mas normalmente, por experiência, quando a pessoa percebe, ela já falou. Então tentar encontrar esses erros e corrigi-los acaba sendo um pouco mais difícil do que parece. Já aconteceu com alunos de falarem tranquilamente 10 a 15 vezes o vício e nem eles perceberam, porque o cérebro tá tão acostumado que ele acaba ignorando. Eu sempre faço a pergunta pro aluno, quantas vezes você pegou o seu erro? Normalmente ele joga pra baixo, acho que eu fiz umas 4, e daí, sei lá, foram 15. Isso é bem comum. Existe também até o oposto, alunos que falam, meu Deus, eu devo ter falado um monte, e acabam não notando que falaram menos. Por isso é difícil você tentar encontrar onde estão os seus erros e como corrigir eles. Ok, estamos de fala. Então, como é que eu... Agora vamos pôr ele numa cilada aqui pra ver se ele fala o que eu quero. Como prender a atenção das pessoas enquanto eu falo. Prender a atenção das pessoas não depende de falar difícil nem alto, verdade. Depende principalmente de criar interesse, ritmo e conexão. O cérebro humano presta atenção quando sente curiosidade, emoção, clareza, relevância. Ok? Estamos certos, mas eu quero ver se ele vai falar a palavra que eu quero que ele fale. Então comece forte. Parece que eu já ouvi isso antes. Os primeiros segundos definem muita coisa. Evite começar com bom, hoje eu vou falar. Prefiro uma pergunta, um dado, uma história, uma frase forte. Isso cria curiosidade imediata. Comece forte depende. Eu já vi gente falando pra começar uma palestra chegando dançando. Não faça isso, a não ser que você seja um dançarino e essa seja literalmente a sua profissão.